Estamos aqui agora já saindo do Egito e vamos para a Grécia e Roma. Vamos falar daquela arte que tanto já começamos a debater sobre ela no período antes da quarentena, sobre a arte clássica. A gente vai falar aqui agora não só sobre a pintura, sobre a escultura, mas também sobre a arquitetura, a questão da filosofia de vida, da arte clássica e desses motivos que levam a nossa concepção hoje do porquê que essa arte é considerada tão exemplo e tão modelo para os dias atuais. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a Grécia, certo? A Grécia, aqui nos slides eu vou mostrar para vocês algumas imagens, as mais importantes são relacionadas às artes de pintura, escultura e arquitetura. Esse mapa mostra só a localização, mas não vem ao caso agora. O que é importante nós sabermos antes de entrar na questão artística? A filosofia de vida. Assim como nós vimos a filosofia de vida dos egípcios, que era voltada para a vida após a morte e que por esse motivo toda a produção artística se justificava, precisamos ver agora o estilo de vida, a filosofia, o pensamento que os gregos tinham também em relação à vida. Bom, os gregos eles eram voltados para o presente. Os homens, era como se o homem fosse a medida para todas as coisas. Filosofia voltada para o presente, o antropocentrismo e a valorização do mundo material. Ou seja, para os gregos, o que importava era aquela produção feita naquele momento. Porém, eles tinham uma questão também voltada para o esporte, as Olimpíadas e as lutas. Por esse motivo, os homens, quando entravam no seu mundo de aprendizagem, de estudo, eles já entravam também para alguma habilidade física, seja ela voltada para o esporte ou para as lutas. Por isso eles cresciam já com um perfil atlético, que justifica toda a produção de escultura com perfil atlético, como nós vemos, como exemplo, nos dias de hoje. Em termos da arquitetura, ela era dividida em 3 ordens, também chamada de 3 estilos. Havia o estilo dórico, o estilo coríntio e o estilo jônico. Como que nós vamos classificar? O dórico, ele era o estilo mais simples, ou seja, as construções arquitetônicas mais ligadas ao povo, as pessoas mais simples que iriam frequentar aquela arquitetura, os capitéis levavam a classificação de dórico, o mais simples e antigo de todos. Mostrando para vocês aqui no exemplo, aqui tem exemplo das 3 colunas. A primeira é o estilo dórico, ou seja, ela é a mais simples e ao mesmo tempo a mais antiga. Ela não tem tantos padrões decorativos, ela é mais reta. Quando termina a coluna e vem o teto, não existe nenhum padrão decorativo nela. Voltando aqui, falando do coríntio. Coríntio era o estilo mais luxuoso, ou seja, os templos, as construções mais relacionadas à nobreza da época possuía o estilo coríntio, que é esse terceiro aqui. Onde que a gente vai observar a diferença? No capitel. Observem aqui o capitel na imagem, o capitel do coríntio, que é essa parte que vai unir a coluna ao teto, ela tem um excesso de decoração, com motivos florais, com motivos em espirais, então ela é mais trabalhosa de ser feita, por isso ela era destinada aos templos mais luxuosos. Observem o contraste da diferença do luxuoso para o mais simples. Voltando aqui, falando do jônico. O jônico era aquele estilo intermediário. Ele não era nem para uma construção completamente simples, ligado ao povo simples, como também não era relacionada a apenas espaços de luxo, templos. Aqui, vamos lá. Aqui, esse em espiral. Esse daqui é o estilo jônico. Então, seguindo a ordem, o dórico, o mais simples, o jônico, o intermediário, com motivos de espirais, e o coríntio, que além dos motivos de espirais, ainda tinha os motivos florais.
Então essa classificação das colunas determinava o estilo de construção arquitetônica, entre mais simples, intermediária e mais luxuosa. Aqui tem um exemplo do capitel coríntio, visto mais de perto, para a gente observar, vocês observarem, os motivos florais feitos nesse capitel. E lembrando que não existia na época nenhum molde, então cada coluna era feita individualmente de uma forma muito artesanal. E isso fazia com que não existisse nenhuma coluna exatamente igual à outra. Cada coluna, apesar de seguir o mesmo padrão, ela era diferente também. Aqui, repetindo o estilo coríntio para vocês verem, além do estilo coríntio, nós temos aqui um outro detalhe que chama-se frontão, que também faz parte da característica da arquitetura grega. Esse frontão é como se fosse o telhado das construções e estivesse projetando alguma escultura saindo da parede. Então temos aqui alguns motivos de deuses, de reis, sendo projetado como escultura do frontão. E esse estilo somente pertencia ao estilo coríntio, ou seja, o mais trabalhado, a templos mais luxuosos, certo, pessoal? Vamos para um outro estilo de coluna também que predominava na Grécia no período da arte clássica. São as cariátides. O que são as cariátides? As cariátides são colunas em forma de figura feminina. Elas assumem o papel daquelas colunas tradicionais, só que elas eram extremamente sensíveis ao peso. Elas não suportavam um peso muito grande. E a arquitetura grega era uma arquitetura pesada, feita com tijolos grandes, pesados, ou seja, então a arquitetura com essas colunas em formato de estátua feminina, elas não resistiram muito ao tempo. Acaba que o teto pesava muito sobre elas e elas não suportavam esse peso do teto e acabavam quebrando. Então não temos muitos exemplos de construções com colunas de cariátides, mas enfim, o que restou até os dias de hoje está preservado e pertence ao público como patrimônio da humanidade, sendo aberta à visitação do público. Agora vamos falar um pouco da pintura. Aqui é o palácio chamado Palácio Knossos. Esse palácio é um dos poucos registros que nós temos em relação à pintura grega. Por quê? Porque nessa época não havia pintura em quadros. Existem dois tipos de pinturas gregas. Ou elas foram feitas em paredes, ou elas foram feitas em vasos. Vasos, sim, nós temos muitos exemplares de vaso, mas colunas, pinturas, não. Por quê? Porque a estrutura da arquitetura era muito pesada, como eu disse para vocês no slide anterior, e acabavam que as paredes rachavam, eram danificadas, perdiam a sua cor, a sua real tonalidade. Então isso fez com que muitas das pinturas gregas viessem sofrer prejuízos com o passar do tempo. Existem poucos registros e um deles é no Palácio do Knossos, que a gente vê aqui em uma visão mostrando essa pintura mais perto aqui para vocês identificarem. Observem que predomina a cor vermelha e a cor azul. Eram essas as cores que eles possuíam na época. Eles faziam essas cores com pigmentos extraídos da natureza. Então não tinha uma gama grande de cores. Existiam as cores primárias, azul, vermelho e amarelo, predominando. E a cor preta também. Então as pinturas desse palácio, ela já passou por um processo de restauração. As cores não estavam tão vivas como nós estamos vendo aqui nessas imagens. Essas cores se perderam com o passar do tempo, mas foram restauradas para manter o padrão de como ela foi feita lá na sua época. E como eu disse, não temos muitos registros porque as paredes acabaram rachando devido ao seu peso, à sua estrutura arquitetônica e muito dessas pinturas se perderam. Aqui temos mais um exemplo. Lembrando que esse estilo de pintura, toda pintura que for feita em parede, chamamos de afresco. Sempre falamos pintura, parede, falamos de afresco. A técnica do afresco é a mesma coisa. Esse período não existiam telas.
as telas só vão surgir no mundo das artes, no mundo das pinturas, por volta do século XV, no Renascimento. Até então eram pinturas em paredes ou em vasos. Aqui tem um exemplo de uma das arquiteturas gregas, o Párteno. O Párteno ele era um templo onde os gregos colocavam as esculturas para adorações. Por que eles faziam isso? Porque a religião dos gregos eram politeístas, eles acreditavam no poder de vários deuses, normalmente ligados à natureza. É a deusa da caça, o deus da chuva, o deus do trovão, o deus dos mares, enfim, eles não possuíam justificativas, explicações para fenômenos da natureza e sempre atribuíam esses efeitos da natureza ao poder dos deuses. E esses deuses foram muito representados nas esculturas. E os gregos adoravam a esses deuses e eles eram colocados em templos para essas adorações e admirações. E como a gente vê aqui nessa imagem do templo do Párteno, o teto não existe mais. Vemos aqui também o excesso de colunas. Por que essa quantidade de colunas? Exatamente para suportar o peso do teto e das paredes. E ainda assim não suportavam esse peso devido ao estilo de material e ao avanço da arquitetura para a época. Então podemos dizer que as esculturas gregas quase todas se perderam com o passar do tempo. E as esculturas então que conhecemos hoje como esculturas gregas, que vamos ver aqui nos próximos slides, elas foram refeitas pelos romanos. Vamos lá aqui, então, falando a respeito da pintura ainda. Então, era uma arte mural, ou seja, com a técnica do afresco. As cerâmicas também, elas eram pintadas. Essas sim, temos muitos registros. As cerâmicas eram de extrema importância para os gregos. Não eram peças decorativas, certo? Igual estudamos lá na pré-história. A pré-história, todos os motivos que eles desenhavam, que faziam em cerâmicas, eram cerâmicas utilitárias e registravam cenas do dia a dia, do seu cotidiano. Os gregos, da mesma forma. Então aqui, qual o motivo das alças? Por ser umas peças que eram utilitárias para a época, serviam para guardar mantimentos, óleo, vinho, água, cereais. Então essas alças, elas facilitavam o transporte de levar um vaso para outro lugar. Mas o fato é que eram vasos utilitários, certo? E os motivos que os gregos utilizavam para fazer a pintura, os desenhos, eram sempre agradando a deuses, principalmente ao deus Dionísio. O deus Dionísio é um dos deuses mais representados nas figuras dos vasos. Por quê? Porque o deus Dionísio era considerado um deus feliz, um deus festeiro, era o deus da uva, o deus do vinho. Então ele era muito comum de ser representado tanto nas pinturas em murais como em pinturas em vasos, em cerâmicas. Aqui temos mais um exemplo dessa pintura em cerâmica, um detalhe que mostra o deus Dionísio tocando um instrumento musical. Vamos lá para as esculturas. Vamos mostrar aqui as esculturas em separado, uma por uma, e eu explicando para vocês as características das famosas esculturas clássicas. As esculturas clássicas, elas representavam no seu primeiro momento a figura humana do homem. Ah, professora, por que a figura do homem? É pelo simples motivo de que o homem era relacionado ao esporte e às lutas. Por isso, ele servia de exemplo e de registro para as esculturas do período clássico. E a gente nota que esse perfil atlético era completamente bem representado nas esculturas. Para os gregos, o ideal de beleza para a época era esse perfil atlético, porque com esse perfil poderia ser representado os ossos,
os músculos, as proporções, o equilíbrio, a simetria. Então essa escultura, o nome dela é discóbolo, que é o nome de um dos esportes olímpicos que os gregos desenvolveram, onde se joga esse disco e aquele disco que alcançar a maior distância, ou a pessoa vence por esse motivo. Então é isso, pessoal. Então as esculturas gregas vão sempre ter esse perfil mais atlético. Cortou? Não, Não. 15 minutos. 15? Deixa eu só terminar as esculturas então. Pode continuar? Continua. Tá. Então vamos lá. Então as esculturas gregas, elas sempre vão representar o motivo da arte grega ser considerada clássica. Normalmente as esculturas elas são apoiadas em 2 pés, elas sempre vão representar a perfeição estética, sempre com perfil atlético, procurando representar medidas, proporção, equilíbrio, harmonia e simetria em suas formas. Ou elas estão representando esportes, ou elas estão representando deuses, como é esse exemplo dessa escultura, Laoconte e seus filhos, que fala sobre uma mitologia grega, onde Laoconte desafia o poder dos deuses e, como castigo, ele envia uma serpente para devorar seus filhos. Aqui o jogador de lanças. No final do período grego, da arte grega, nós vamos ter o período helenístico. Somente neste período a escultura feminina passou a ser representada e sempre com uma parte do corpo coberta. Não havia um nu artístico como era representado na figura masculina. Então aqui temos um exemplo e o outro exemplo da vitória da Samotrácia. Pessoal, nós vamos concluir por aqui. Nós vamos ficar com essa arte grega sendo estudada, representada aqui para vocês através dos exemplos de pintura, escultura e arquitetura. E no próximo momento vamos para Roma e sempre fazer a comparação entre Grécia e Roma. As duas são consideradas períodos clássicos, exemplo e modelo das artes até os dias de hoje. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado clara a explicação e até nosso próximo momento de aula. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.